Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos aqui novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e como todas as terças-feiras, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Eu sempre gosto de lembrar qual o objetivo desse estudo, principalmente para aqueles que vão nos assistir pela primeira vez. O nosso estudo ele tem três objetivos. Primeiro, compreendermos melhor a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também aqueles que serão assistidos logo após esse estudo, através da reunião de vibração e irradiação. Lembrando que a reunião de vibração e irradiação, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, é uma reunião de tratamento. E ela não é ao vivo. O que é ao vivo é o nosso estudo do Evangelho. A reunião de tratamento é uma reunião realizada à distância. Nós acolhemos os pedidos que chegam à nossa casa, tanto para os irmãos encarnados, para os irmãos desencarnados, nos reunimos, a equipe de trabalhadores dos dois planos da vida, e nós vibramos por estas pessoas. Não é uma reunião mediúnica, é uma reunião de vibração e irradiação. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentando também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Ildete Klaes Roig, acho que é isso. Seja muito bem-vinda. Marta Verso Rosa, seja muito bem-vinda. Os amigos vão chegando e nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente. E para o preparo do nosso ambiente, nós sempre gostamos de ler uma mensagem de um livro de páginas, e como o livro Vinha de Luz está sempre aqui pertinho de nós, a gente vai abrir uma mensagem do livro Vinha de Luz para a nossa reflexão dessa noite. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda. Vamos ver aqui qual a mensagem que nós vamos abrir para que a gente possa iniciar a nossa noite. Abrimos na mensagem 103, a mensagem 103, perante a multidão. O livro Vinha de Luz, que vem através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Aneliane, seja bem-vinda. Mas a mensagem 103, perante a multidão. Essa passagem se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Atos, capítulo 2, versículos 13. Emmanuel comenta essa passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, dizendo a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele, entre aspas, aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas
das trevas. Nós estamos refletindo na mensagem 103 do livro Vinha de Luz, e a reflexão aqui de Emmanuel, perante a multidão. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, diz Emmanuel, para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas, e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. Prossegue o benfeitor. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes. Se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida, cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bebo, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada a conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos. Vejam o que o benfeitor Emmanuel nos convoca. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. A mensagem 103 do livro Vinha de Luz, perante a multidão. É uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 13. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. E nós vamos ler o último parágrafo do benfeitor Emmanuel. Aperfeiçoa as tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Amigos, que aqui nos encontramos em nome do Cristo, vamos orar. Ao darmos início a mais esse estudo do Evangelho, com gratidão pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, nós pedimos ao Senhor da vida que nos auxilie na nossa caminhada, para que possamos ser trabalhadores dignos da seara do Cristo. E pedimos, Senhor, esteja sempre junto a nós, dando-nos a força necessária para que possamos buscar sempre a Ti. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos e amigas que estão aqui conosco, boa noite, Tassimara, boa noite, Tânia Maria, sejam muito bem-vindas, nosso querido Arnaldo, Eudócia, essa família Reis sempre aqui conosco, e nós só podemos agradecer. Boa noite, Marli Oliveira, que bom que os amigos, essa família
do SEAC é uma família fiel que está sempre reunida, sempre com esse propósito de transmitir essa mensagem de esperança a outros corações. Então, nós vamos iniciando a nossa noite de estudo do Evangelho, e nós vamos dar continuidade ao capítulo 15. Nós estamos no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, 6 de fevereiro de 2024. Fora da caridade não há salvação. Nós já iniciamos esse capítulo alguns encontros passados. E quem, porventura, não teve oportunidade de nos acompanhar ou que perdeu algum desses encontros, entrem lá no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, entrem na playlist Estudo do Evangelho, ano de 2024, e vocês vão ter oportunidade de acompanhar o estudo. Capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. E hoje nós vamos ver o item 6 do capítulo 15, que é o título Necessidade de Caridade, segundo Paulo. Kardec, ele seleciona uma passagem belíssima, que acredito que todos conheçam, que é a primeira epístola aos Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 13 da primeira carta, do capítulo 13, dos versículos 1 a 7, o versículo 13. Allan Kardec, ele seleciona esse capítulo 13, quando Paulo fala da necessidade da caridade. Alguns traduzem essa palavra caridade como amor, mas nós, nos encontros que nós já tivemos, nós podemos compreender que a verdadeira caridade é o amor, porque para que nós possamos realizar a caridade da forma como Jesus nos ensina, como Paulo nos ensina, é o amor em ação. Mas, na tradução, a palavra vem dizendo sobre a caridade. Então, vamos aqui à mensagem de Paulo, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, à igreja de Corinto, 1 Coríntios. E ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. O bronze nós podemos compreender como um prato, um instrumento, e o símbolo também é um instrumento de cordas percutidas. Então, a característica desses dois instrumentos, eles produzem um som, chamam a atenção, eles, entre aspas, aparecem, pode fazer barulho, mas é um som que, aos poucos, se for durante muito tempo, ele vai se tornar incômodo. Então, esse prato usado com muita discrição apenas para dar o ritmo. Numa orquestra, tem vários instrumentos. Há certos momentos que um daqueles músicos ele pode tocar um prato, mas é apenas para dar um ritmo. Na orquestra, esse prato ele não pode se sobressair. Ele não aparece tanto. Ele é apenas para um acompanhamento. Paulo, ele fala, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens. O que ele quer, talvez, dizer com isso? Falar todas as línguas. Eu consigo me comunicar, eu consigo compreender o sentimento das pessoas, eu consigo compreender, independente da nacionalidade, o que se passa
O que a pessoa está querendo transmitir? Se eu falasse a língua dos próprios anjos, temos que lembrar que anjos, da forma como muitos acreditam, aquele ser de asas, não é o que o Espiritismo compreende, porque todos nós fomos criados por Deus da mesma forma. Somos criaturas em processo de evolução, mas anjos e demônios não foram criados. Todos nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, simples e sem conhecimento, neste processo de aprendizado. Paulo, aqui ele pode estar se referindo. Eu consigo compreender aquele homem mais simples, mais rude, e eu também consigo compreender aquele espírito mais evoluído. Mas se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, vamos traduzir aqui, como muitas traduções falam amor, se eu não tiver caridade, eu serei como esse instrumento que faz esse som que retine, mas que acaba incomodando. Ainda quando tivesse o dom de profecia, mesmo que eu fosse um médium com esse dom de prever os fatos, de prever o futuro, mesmo que eu fosse um médium, fosse um profeta, eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, conseguisse compreender todas as verdades. Jesus, inclusive, coloca em um determinado momento dizendo: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mesmo que eu conhecesse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, eu consigo compreender todas as ciências. Kardec, inclusive, pergunta isso aos benfeitores em O Livro dos Espíritos: o que é necessário para que um espírito se torne puro? E eles colocam que nós precisamos transitar por todo o conhecimento. Então, ainda vai levar muitos milhares de anos aí, milhões de anos, talvez bilhões, porque nós vamos precisar, até nos tornarmos espíritos puros, termos conhecimento de tudo. E nós, aqui no planeta Terra, ainda estamos iniciando esse aprendizado. E ele diz: mesmo se eu tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível. Jesus também nos ensina: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma forma simbólica, falareis para aquele monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Logicamente que precisamos compreender, Jesus ele quer provavelmente dizer o quê? Temos fé, nós vamos conseguir superar todas as barreiras, todas as dificuldades, vamos conseguir escalar essas montanhas. Mas mesmo, diz Paulo, o apóstolo, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Vejam, é desafiante a proposta de Paulo. E nós, lembrando, mais uma vez, nós estamos vendo o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 15, ele fala sobre a caridade, essa necessidade da prática da caridade, da verdadeira caridade, porque muitos, às vezes, imaginam a caridade é dar uma esmola, é uma roupa usada, é uma cesta básica, é algo de material. Mas Paulo aqui, quando ele fala da caridade,
ele está falando de algo muito mais profundo, desse amor ágape, que é aquele amor puro, intenso, verdadeiro. E ele coloca isso de uma forma belíssima, poética, porque é belíssima essa carta de Paulo à igreja de Corinto. A primeira epístola dessa primeira carta, essa primeira epístola à igreja de Corinto. Então, amigos que estamos aqui reunidos, vejam, mesmo que eu tenha já várias qualidades, já vários atributos, eu já consegui conquistar algumas coisas, eu já tenho, eu já consigo compreender o outro, consigo compreender a mensagem do outro, consigo ter esse intercâmbio mediúnico, eu consigo ter o dom da profecia, consigo entender as ciências, os mistérios, e naquela época muita coisa era velada, somente um pequeno grupo é que tomava conhecimento, já tem uma fé desenvolvida, mas se eu não tiver caridade, nada sou. Então, vejam, a caridade, quando Paulo coloca isso há 2000 anos escrevendo aos amigos da igreja, muito mais profundo do que muitos hoje ainda imaginam. Vou fazer uma campanha, estou praticando a caridade. O meu nome já tem que estar lá no livro do céu, afinal de contas, eu estou auxiliando. Já é um caminho, já é um passo. Mas a verdadeira caridade é muito mais profunda do que isso. Por isso que Kardec ele traz esse capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Se nós queremos nos libertar das nossas imperfeições, precisamos aprender a prática da verdadeira caridade, sem fazermos distinção de ninguém. Eu pratico a caridade, eu já consigo ter esse sentimento fraterno, mas só para determinados grupos, somente determinadas pessoas, se forem da minha religião, se forem torcedores do mesmo time de futebol, se tiverem a mesma convicção política, se tiverem nascido no meu estado, se formos conterrâneos, e por aí vai. Mas não é nada disso que Jesus nos ensinou e nem que Paulo deixa bem claro aqui nessa carta. Mas prossegue Paulo dizendo: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A gente fica assim, nossa, mas a pessoa é tão desprendido, mas o que nós, às vezes, observamos? Aquele que distribuiu, aquele que se entregou, entre aspas, de corpo e alma, muitas das vezes não é pelo sentimento da caridade, ainda é pelo sentimento da vaidade, de querer ser reconhecido, de querer ser homenageado. E não é isso que se chama caridade. Por isso ele diz, tudo isso de nada me serviria. Mas prossegue Paulo, nos ensinando, vejam, o que ele fala agora, ele vai dizer o que é a caridade. A caridade é paciente. Quando nós conseguimos ouvir o outro com paciência, quando eu consigo me calar diante de determinada situação, eu estou sendo paciente, é caridade. A caridade ela é branda,
ela é benfazeja. Eu quero o bem do outro. Eu quero auxiliar sem humilhar. Eu quero auxiliar de forma tão discreta que ele nem perceba que está sendo ajudado. A caridade não é invejosa. Eu vou fazer porque o outro fez, então eu tenho que superar o que ele está realizando para que as pessoas percebam que eu sou uma pessoa muito boa, que sou melhor até do que o outro. A caridade, diz Paulo, não é temerária, nem precipitada. Vejam, quando nós vamos praticar o bem, nós precisamos, antes de ter aquela ação, refletir. O que eu estou fazendo? Como que eu vou fazer? Eu posso levar prejuízo a outra pessoa ou a mim próprio? Então, vejam o cuidado de Paulo. Ele dizendo, a caridade não é temerária, não é precipitada. Eu vou me jogar dentro do fogo para salvar o outro? Eu vou morrer junto? Precisamos ter o que Kardec possuía no mais alto grau, bom senso. Ele diz, Paulo, a caridade não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Eu faço por orgulho, eu faço, mas eu humilho. Não cuida a caridade de seus interesses, não se agasta, não se aborrece, nem se azeda com coisa alguma. Porque quantos irmãos, pelo longo do caminho que nós vamos conhecendo, dizem, eu ajudava, mas agora não ajudo mais, porque a pessoa não foi grata, a pessoa não foi reconhecida. O que Paulo diz? Não é para a pessoa ajudar esperando retribuição, nem esperando gratidão. Não se agasta, não se aborrece, não se azeda com coisa alguma, diz ele. Não suspeita mal. Eu vou fazer, mas será que essa pessoa merece? Será que ele está me enganando? Será que isso? Será que aquilo? Será que é verdade? Não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça. Quando alguém passa por algo, eu não vou ficar feliz, contente, merecia. Não. Mas se rejubila com a verdade, que é o que Jesus nos ensina. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tudo suporta, nos ensina Paulo. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Dizem que o amor de mãe é o amor mais puro, mais sincero. Uma mãe, a Rita dizendo, não se paga o mal com o mal. É verdade, uma mãe, se ela for uma pessoa mentalmente equilibrada, que infelizmente sabemos que somos espíritos ainda muito comprometidos. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas com problemas mentais no nosso planeta. Então, sabemos que há casos gravíssimos. Diariamente, a gente, infelizmente, toma ciência disso. Há casos gravíssimos. Mas uma mãe medianamente equilibrada mentalmente, aquele amor que ela vai sentir por aquele filho, por aqueles filhos, ela tudo suporta, ela tudo crê, ela tudo espera, ela tudo sofre. Mas Paulo encerra a carta aos amigos da igreja. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Ele coloca, encerrando a carta, agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade,
permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Ou, se vocês desejarem, a mais excelente é o amor. E agora, no item 7 do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um comentário a respeito dessa passagem dessa carta de Paulo. E ele diz o seguinte: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse. Agora ele repetindo, Kardec repetindo a fala de Paulo. Tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Kardec transcreveu o que Paulo havia dito, e agora ele comenta, agora vem a reflexão de Kardec. Coloca assim, Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. Veja que interessante, às vezes a fé, a pessoa não consegue, eu não consigo ainda ter fé, mas a caridade, qualquer pessoa, ele diz, a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independe de qualquer crença particular. A caridade, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, por qualquer pessoa. É o que Kardec coloca aqui, deixa bem claro. E ele continua dizendo, faz mais, define a verdadeira caridade. Paulo define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, não só na doação, não só da ajuda material, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Porque a benevolência é nós aceitarmos o outro, com as suas limitações, com as suas imperfeições, da mesma maneira que nós queremos também ser aceitos, ainda com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. Então, amigos, nós encerramos aqui o capítulo 15, o item 6 e 7 do Evangelho. Faltam apenas um minutinho para as 20h30, iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação, cumprimentando os amigos que estão aqui conosco, a Vera Lúcia Soares, Luiz Alberto Ferreira, a Flávia Soares, a Mariana Fosati, todos esses amigos. Agora nós temos o nosso encontro domingo, Carnaval. Nós somos um pronto-socorro espiritual, uma casa espírita é um pronto-socorro espiritual, então não tem feriado no Carnaval. Domingo, segunda e terça, nós estamos aqui às 20h pelo Facebook e pelo Instagram. Saúde e paz a todos, até domingo com as bênçãos de Deus, e quem está em tratamento na reunião de vibração, mantenha-se em sintonia. Muita paz. Despedindo dos amigos aqui do Facebook,